Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 1, o versículo 19. Assim está escrito: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é sem razão que Tiago deixou registrado estas palavras como uma orientação para o povo de Deus, mostrando como deve ser a nossa atitude no relacionamento que temos diante de Deus, diante das pessoas, diante das situações, em qualquer momento em que nós estivermos relacionados. O conselho é não se apressar para falar e não se apressar para irar, mas apressar-se ou colocar-se em prontidão para então ouvir. E após ouvir, vai ter a conscientização do que ocorre, do que precisa ser feito e vai ter um direcionamento correto. Por quê? Se não tomar tempo para ouvir, não vai ter depois justificativa ou oportunidade para falar. Porque vai falar do que não viu, do que não ouviu, do que não entendeu, do que não compreendeu. E em alguns casos, quando confrontado, poderá se deixar levar também pela ira, pela violência, pelo conflito, pela rivalidade. Então, esse texto de Tiago, ele coloca diante de nós algumas condições que nós precisamos estar atentos a ela. A síntese deste versículo, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se calar, chegamos à conclusão de que calar-se é uma ação de coragem. Quantas pessoas não conseguem dominar-se para chegar ao ponto de calar-se, de não deixar-se irar, mas para ficar na condição tão somente de ouvir, de compreender, de receber. Então, calar é uma ação de coragem. A própria Escritura nos afirma que aquele que consegue conter ou dominar o seu espírito, ele é mais valioso do que aquele que domina uma cidade. Mas, por outro lado, afirma-nos que no relacionamento humano é mais fácil as pessoas dominarem uma cidade do que dominar a si mesmo. Então veja o contraste que existe quando olhamos para esse texto escrito por Tiago. Nós vamos começar a entender qual deve ser a nossa atitude. Então, se chegarmos ao ponto de nos colocar na condição de calar-nos, seja para falar, seja para dar uma resposta a algo que acontece, se tivermos a graça de Deus para dar-nos o controle necessário sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes e nos dispor a ficar tão somente em disponibilidade para ouvir, isso vai revelar, na verdade, que esta vida ela foi trabalhada pelo Espírito de Deus e ele gerou, então, o autocontrole, o autodomínio, a temperança. Então, o domínio próprio. É isso o que nós encontramos aqui. Então, percebemos que, às vezes, nós só temos que ficar em silêncio para ouvir. E depois de ouvir, ao invés de falar ou se deixar levar pela ira, o melhor a fazer é, ainda em silêncio, orar. Quando oramos,
mediante aquilo que ouvimos, certamente vai ter um caminho próprio para aquilo que ouvirmos está entronizado na nossa vida e nos levará a agir e praticar de tal forma que vamos estar focado naquilo que ouvimos. Então, o conselho da palavra de Deus é pronto para ouvir. No comum, como eu já disse, as conversas, elas são atravessadas. A pessoa nem bem está concluindo o seu raciocínio, o outro já está dando a ideia dele, a interpretação dele, e passando por cima de muitas coisas. E depois, se você perguntar à pessoa se ele entendeu o que o outro estava falando, ele não entendeu nada. Por quê? Porque não teve o domínio próprio, o controle para primeiro ouvir, em silêncio, refletir e depois, então, ter a oportunidade de falar. O conselho de Tiago é um conselho que nós precisamos praticar para aprender a estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, primeira coisa que nós observamos é que calar-se é uma ação de coragem. Quem consegue calar-se para ouvir, ele já tem demonstrado uma coragem de se controlar. Segundo, é que nestes momentos nós só precisamos ficar em silêncio. Não se exige de nós outra coisa. Ficar em silêncio. Para quê? Para ouvir. E como eu disse, depois que nós ouvirmos, nós não vamos errar a direção. Por quê? Em terceiro lugar, quem escuta a Deus não perde a direção. Aqui está falando a prática da palavra de Deus. Então, quem escuta o que Deus tem a dizer, ou diz, tem a dizer não, diz, porque já está registrado. Ele não vai dizer, ele já disse, só está trazendo a nossa lembrança. Então, não vai perder a direção, vai encontrar da parte de Deus uma direção. E nessa direção vai estar o caminho preparado pelo Senhor, que é a quarta condição que nós vimos. Primeiro, nós temos que calar para poder ouvir. Depois de ouvir e escutar, encontrar a orientação de Deus para a nossa vida. E nesta orientação, vamos ter um caminho para andar. Então, quem andar com Deus, após escutar a sua voz e seguir na sua direção, não vai errar o caminho. O próprio profeta Isaías deixou registrado: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, à medida que se ouve, então, tem-se esta oportunidade de ouvir, compreender, ter o direcionamento, pegar o caminho certo e saber como se movimentar. E aqui está escrito. E agora, quem fala com Deus não vai ficar sem resposta. Sempre haverá de Deus uma resposta. Veja o versículo 21. Rejeitando a imundícia, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Quando é que esta palavra de Deus ela é enxertada em nós? Quando nós estamos em prontidão para ouvir o que nos será dito mediante a palavra de Deus. Isso vale para a vida espiritual, para a vida social, para a vida familiar, em todas as áreas do nosso relacionamento. Aqui está direcionado para a palavra de Deus. Então, pronto para ouvir. E quando ouve, vai receber com mansidão. Não vai haver atropelos na vida. Coisa vai seguir o seu caminho normal, direcionado pelo Senhor.
E aí nós vamos ter a oportunidade de, depois de ouvir, poder então falar. E a primeira coisa e a primeira pessoa com quem nós temos que falar é com Deus. Falar daquilo que ouvimos da parte dele. Isso vai nos ajudar. Então, quem fala com Deus não fica sem resposta. Não precisa ter pressa em falar para adquirir uma resposta ou deixar-se dominar pela impaciência, pela ira e por tantas outras coisas, porque não vai conseguir nada. Só vai conseguir alguma coisa se atentar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque quem se ira torna-se um bruto. O versículo 20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, Tiago foi bem sucinto, bem objetivo nesses 3 pontos: a prontidão para ouvir, a tardia para falar e a tardia para se irar. E quando, no caso de chegar ao momento de se irar, a palavra de Deus diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixa aquilo passar de um dia para o outro. Porque pode gerar uma raiz de amargura e ela vai trazer uma contaminação e ela vai pôr tudo a perder. E leva, às vezes, até a violência. Mas aqui está: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quem ouve a Deus não se deixa levar pela ira. Agora, quando não se ouve a Deus, quando não se está na prontidão para ouvir, vai ser dominado pela ira, vai falar no estado de ira e vai gerar muitos prejuízos espirituais, humanos e familiares. Em todas as áreas vai encontrar dificuldades. Agora, quando nós chegarmos a este ponto de estar pronto para ouvir, como disse Samuel, quando Deus o chamou, ele não entendia, e pela 3ª vez ele falou: vai te deitar. Se te chamar de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel não ficou questionando: que voz é essa? Quem está falando? Não ficou irado também com aquilo. O que ele disse? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então ele parou para ouvir. E Deus falou. E depois que Deus falou, ele recebeu a direção de Deus, o caminho como as coisas iam acontecer, a resposta de Deus veio para Samuel e ele não se deixou dominar pela violência. Então veja o valor do silêncio. É ficar em silêncio diante de Deus, é calar-se como uma ação de coragem e no silêncio ouvir o que Deus tem para dizer a cada um de nós, à luz do que está na sua palavra. Então nós vimos aqui 6 pontos necessários. Primeiro, calar-se é uma ação de coragem. Segundo, às vezes o que precisamos é ficar em silêncio para poder ouvir o que Deus tem a dizer. Terceiro, quem escuta, quem ouve e escuta, entende, porque a Escritura diz: quem tem ouvidos, ouça. Lá em Apocalipse, o Espírito diz à igreja, o Espírito diz a mim, a você, a cada um de nós, à luz do que está na palavra de Deus. Então, quem ouve a Deus e compreende o que ele diz, não perde a direção, recebe o direcionamento de Deus, e para esse direcionamento e o cumprimento daquilo que é dito, vai ter diante de si um caminho aparelhado pelo Senhor, um caminho preparado por Deus para andar por ele. Então, quando andar por este caminho aparelhado pelo Senhor, não vai errar o caminho,
quando falar com Deus, não vai ficar sem resposta, e, em razão de ouvir a Deus, não se deixará levar ou dominar pelo estado de ira. Então, tudo isso são lições que Tiago deixou para nós. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós precisamos aprender a ouvir com prontidão, a falar com tardia, e irar-se com tardia. O melhor é não irar-se, mas se chegar a este ponto, que seja tardio para irar. Que não seja a primeira ação a realizar. A primeira ação é pronto para ouvir. As demais, falar ou irar-se, pode ficar em segundo ou terceiro plano. Mas ouvir está em primeiro lugar. Então, pronto para ouvir. Eu e você, cada um de nós, precisamos nos colocar na condição de prontidão diante do Senhor para ouvir tudo quanto o Senhor tem a dizer a cada um de nós. E quando ouvir, agir de acordo com aquilo que ouvimos. E a melhor prática ou treinamento que podemos ter é entre nós aqui na Terra. É aprender a ouvir o outro sem questionar, sem tumultuar, sem atravessar, sem precipitar-se, mas ser pronto para ouvir. E isso vai nos dar condição de, no nosso relacionamento com Deus, também nos colocar em silêncio diante do Senhor. Calar para poder ouvir e ouvir, entender o que estamos recebendo da parte de Deus e seguir o caminho traçado por Ele. E isso vai nos manter dentro do seu propósito, da sua vontade, para gozo, paz e alegria para o nosso coração. Que eu e você, que cada um de nós, sejamos pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pense sobre isto. Como têm sido as tuas reações? Você tem sido pronto para falar, pronto para se irar e não gosta de ouvir? O caminho bíblico é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É este o passo que nós temos que seguir de conformidade com a palavra de Deus para ouvir, compreender e agir dentro da obediência para a glória de Deus e para a bênção e alegria do nosso coração. Pense, reflita sobre isto e tome um posicionamento. Procure ter o domínio próprio para evitar falar precipitadamente, irar-se precipitadamente, mas coloque-se na condição de ouvir prontamente. É o que a palavra de Deus nos ensina. Querendo Deus, amanhã retornaremos.